Eis que o Flávio Prado resolveu abrir o seu coração e falar da sua relação com São Paulo. Não é segredo para ninguém que o Flávio Prado foi São Paulino a vida inteira, mas diz ele que não é mais. Será que é verdade? Será que não é? E por que ele deixou de ser? Será que alguém consegue largar um time assim? Bom, pessoal, eu separei um vídeo aqui para vocês da Jovem Pan Esportes, eu vou deixar os créditos, o link aqui na descrição para quem quiser ver completo, desse recorte que eles fizeram, do Flávio Prado contando um pouco dessa história dele em relação ao São Paulo. E a gente vai acompanhar juntos porque tem algumas coisas interessantes aqui e eu vou fazer alguns comentários. Eu vou dizer para vocês já antecipadamente que lá no fundo eu entendo a posição do Flávio Prado e vocês já vão entender o porquê. Vamos acompanhar esse vídeo e aí a gente já comenta logo em seguida. Mas por que você deixou de torcer pro São Paulo? Por causa da política de São Paulo. Apareceu um Você cara... pegou nojo. Exatamente. Apareceu um cara que eles consideravam um super-herói, não vou citar porque já morreu, mas todo mundo sabe, eu falo toda hora, O negócio de Juvenal Juvencio e tal. E como eu já falei 1000 vezes, a minha família ajudava o São Paulo financeiramente nos anos 40. Não era nada do outro mundo, a gente não era milionário e tal, mas ajudava, fazia quermesse, fazia uma série de coisas para ajudar o São Paulo. E os grandes craques do São Paulo iam lá. O São Paulo era um time duro, não tinha dinheiro para nada. E era duro porque era um time pobre mesmo, não é porque teve má gestão como é hoje. E aí, quando eu comecei a ver aquilo dentro do São Paulo que eu conheci, tinha os cardeais. São Paulo era um time que tinha um nível diferenciado. Era quase uma reunião. O Citadino que falava, parecia a Câmara dos Lordes. São Paulo resolvia tudo com elegância, era um time avançado administrativamente. Aí aparece um cara que faz o São Paulo. São Paulo virou uma zona, uma bagunça, uma esculhambação. Tinha muita picaretagem. Não vou dizer que é picaretagem, que seria uma coisa leviana que eu nunca vi ninguém fazer a picaretagem. Falava-se muito, mas era coisa política. Aquilo que se fazia, aquela baixaria, eu ficava pensando no meu avô, na minha avó, nas minhas tias, fazendo bolinho, para doar para aquilo. Eu sentia aquilo uma grande traição. Não era aquilo que a minha família ajudou. Era exatamente o contrário. Era uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa familiar. A primeira torcida uniformizada era uma torcida do Porfírio da Paz, que era feito por senhoras, minhas tias. Eles ensaiavam, faziam coreografias. Aí tem isso aí agora, que a direção apoia. Isso é muito frustrante. É como você ser traído tudo aquilo que você aprendeu. Eu vou torcer por uma coisa dessa? Você acha que isso... Aí o cara fala, não muda de time? Lógico que você muda. E eu morei em Campinas quando eu era criança, meu pai trabalhou lá, e meu pai era ligado à Ponte Preta, sei lá por quê. E eu já tinha essa ligação desde criança com a Ponte Preta. E eu fui. Mas isso é legal, hein? Até pro Bruno lá do YouTube, porque o torcedor do São Paulo que critica tanto o Flávio Prado, porque você fala umas loucuras, geralmente Red Bull Bragantino vai ser maior que o São Paulo. Vai ser, não. Já é maior que o São Paulo, é uma loucura, isso é loucura. Mas então você era São Paulino, apaixonado, e aí eu entendo. Pegar ranço da política do futebol. Isso. Eu também já vi muita safadeza em futebol. Quando eu tô falando em apaixonado, por isso que eu falo que eu dou risada. Porque eu era um baita tonto. Eu morava na Penha, baita duro, pegava 2 ônibus, tipo assim, o São Paulo ia jogar com... Você tá um time qualquer, vai, Taquaritinga, pronto. Pelo Campeonato Paulista, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Eu trabalhava num banco, era office boy, tinha que entrar às 8 da manhã. Eu saía, pegava 2 ônibus na Penha, chegava na volta não tinha ônibus, que eles enchiam os ônibus, não tinha ônibus. Eu ia a pé até ali a cidade de Jardim, voltava a pé. Chegava em casa 2h30, 3 horas da manhã. O time muitas vezes perdia, um frio desgraçado, chuva, tudo. Um horror, estádio vazio. E no dia seguinte tinha que estar 8 horas da manhã trabalhando. Você acha que isso é coisa de gente esperta? Ou é coisa de tonto? Eu era de tonto. Eu era um baita tonto. Eu acho legal. Eu sei o que é ser tonto. Eu não acho. Mas a paixão pelo futebol é legal. É legal. Tá bom, mas você me permita rir da paixão do futebol? Permito, mas eu acho loucura. Você é sádico. Você é sádico. Mas eu sei como era. E se o cara risse da minha cara, eu ia ficar bravo. Então eu entendo que o cara ficou bravo. Mas que é engraçado, E tudo isso ainda perde. Porra, você morre e dá risada. Pois é, pessoal. Esse é o Flávio Prado que todo mundo conhece. Um cara bastante debochado, ele avacalha com tudo, mas é bastante bem-humorado. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu sei que tem muita gente que detesta o Flávio Prado, inclusive até mencionado aqui, a própria torcida do São Paulo detesta, porque ele fala realmente uma porção de asneiras. De vez em quando ele solta umas pérolas ali, que não sei nem se ele acredita naquilo que ele está dizendo, ou se ele só está botando pilha mesmo para ver se o pessoal fica bravo, porque ele se diverte com isso e é compreensível. Mas enfim, eu também acho que às vezes ele fala umas coisas completamente sem sentido. Mas não é esse o ponto. O ponto é, pode um cara que tem um amor de infância assim, por um clube deixar em algum momento de torcer para o time e não querer mais o bem daquele time? E eu vou te dizer que eu acho que sim, mas é raro, hein? Precisa ser uma decepção muito forte, porque no fundinho ali você sempre fica um pouquinho de eco, um pouquinho de resquício daquela antiga paixão pelo clube que você torceu a vida inteira. Mas eu entendo totalmente essa, digamos, desilusão que ele possa ter tido conforme ele se introduziu no meio do futebol
Ele, vocês sabem, é jornalista esportivo, ele chegou a cobrir o São Paulo, ser o setorista lá, o cara que vai no clube mesmo, ver as coisas mais de perto e tal. E, de repente, tudo aquilo que ele viu lá dentro não é uma coisa que vai ao encontro daquilo que ele tem dentro dele. Ele não concorda, ele não compactua com aquilo. Pode ser porque ele acha que tem sacanagem lá dentro, é direito dele. Pode ser porque ele viu alguma coisa de fato, é direito dele. Enfim, o cara pode realmente se desiludir. E aí que eu digo, isso não acontece só com relação de torcedor e clube, acontece até com pessoas. Quando você chega muito perto, às vezes, daquilo que você gosta, você começa a se decepcionar, porque você tem uma imagem daquilo, é uma coisa mais fantasiosa, mais romântica, mais encantadora, e vendo de perto o encanto vai embora, o brilho vai embora. Então, de repente, o pessoal aí tem um cara que gosta muito, um cantor, um artista, não sei o quê, e aí quando conhece mais de perto, acaba ganhando uma antipatia porque percebe que o cara não é nada daquilo e não bate com seus valores internos. Enfim, eu vou dizer que para vocês, a minha relação com o futebol, eu acho que ela é saudável, pelo menos no meu entendimento, né? Eu sempre fui palmeirense, espero sempre ser, né? Não tenho pretensão nenhuma de deixar essa característica minha. Acompanho o futebol desde muito novo, sou um cara que vai atrás, talvez eu seja um torcedor que tem um pouco mais de interesse do que a média dos torcedores comuns, porque o torcedor comum você sabe como é, você entra ali no táxi, entra no ônibus e tal, às vezes você fala, pô, você é palmeirense? Sou, você viu que o Palmeiras ganhou ontem? O cara jogou ontem, pô, legal, não sabia não, então... Às vezes tem cara que nem sabe que o time está jogando, não sabe nem a escalação do time, aquelas coisas assim, o que não é problema nenhum também. O futebol, de repente, é só um momento de lazer do cara, o cara quer só tirar uma onda com os amigos ali, levar um papo legal no bar, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a acompanhar de perto. Mas eu sou um cara que acompanha um pouco mais. Porém, mesmo acompanhando mais de perto, assim, com mais assiduidade, eu me refiro, ainda eu tenho uma distância saudável, digamos. Eu não sou amigo de jogador, eu não sou amigo de dirigente, eu não participo do dia a dia do clube, eu não vejo os bastidores e o que acontece lá dentro. Mas, a partir do momento em que eu visse, eu não duvido em nada que eu pudesse, de repente, sofrer uma decepção como essa que eventualmente passou o Flávio Prado, de ver coisas ali que são totalmente contra aquilo que eu acredito, que não, enfim, não querem dizer nada para mim e que eu acho que não são agregadoras, e sim deletérias, né? São coisas negativas e não positivas. Porque realmente acontece sacanagem em tudo que é lugar. Estou falando do futebol agora porque é o assunto, mas acontece em tudo que é lugar. Mas às vezes também porque enjoa, né? Convenhamos, às vezes a gente tem uma espécie de uma sobrecarga de uma determinada coisa. Todo dia viver aquilo intensamente, pô, ano após ano, dia após dia, uma hora enche o saco. Quanto mais intensa for essa relação, talvez enche o saco mais cedo. Então, às vezes, um cara... Eu já tenho conhecidos particulares que já foram de torcida organizada, era cara que ia em jogo para tudo que é lugar do Brasil, o time ia jogar, ele estava lá atrás, acompanhava e tal. Durou alguns anos. O cara, eu não sei quantos, vamos dizer que ele tenha ficado fazendo isso por uns 4, 5, 6 anos, intensamente. Acabou esse período, ele não só saiu do organizado, como o cara nem vê jogo mais. Consegue imaginar uma coisa dessa? Em algum momento ele sofreu também uma decepção, ele percebeu que não valia a pena, e aí às vezes o cara se dá conta que ele impõe muita energia naquilo, ele é muito devoto ali daquela causa, e aquilo não traz para ele o mesmo benefício. Então, pô, tem lá um jogador dentro de campo que nem sabe quem ele é, ele tá lá às vezes brigando do lado de fora, principalmente esse aí que era de torcida organizada, já participou de briga também. Então, às vezes o cara tá ali apanhando, pô, correndo risco de vida, fazendo um monte de coisa errada em prol ali de uma diretoria que está andando para ele, jogadores que às vezes nem sabem que ele existe. Então, eu sou desse tipo de cara que vê o futebol mais como um momento de lazer. Eu acompanho de perto porque eu sou muito curioso e muito palmeirense, mas tenho essa distância saudável, não pretendo me envolver nas entranhas do futebol, tanto para não sofrer esse tipo de decepção, tanto para evitar outras encheções também que podem decorrer disso, né? Mas enfim, o Flávio Prado disse que deixou de ser São Paulino. Eu tenho minhas dúvidas, acho que lá no fundo ele ainda tem, né? O coração deve bater um pouco mais forte pelo São Paulo, normal também, não tem problema nenhum. Mas isso que ele trouxe aqui eu achei muito interessante, porque eu já vi várias vezes relações muito parecidas com essa. Gente que se decepciona às vezes não só com o time, mas se decepciona com o futebol como um todo. Descobre falcatrua, descobre resultado arranjado, percebe que, enfim, que aquilo não é a coisa mais importante do mundo e às vezes numa fase da vida a pessoa acha que é. Bom, eu não sei vocês que estão me acompanhando, mas eu diria que eu sou desse torcedor assíduo, porém light. E por isso eu espero que eu possa manter isso por muito tempo. Enfim, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam aqui o vídeo até esse momento. Queria lembrar que para receber mais conteúdo do canal você pode se inscrever. Se você deixar um like você me ajuda bastante, mas dá o like aí mesmo, me dá essa força para a gente deslanchar aqui no YouTube. Eu espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!